que nós fomos feitos por Deus e que em crescermos e multiplicarmos também é a obra de Deus. Ele programou tudo para que o homem fosse feliz e não infeliz. Nós vemos muitas vezes gente se atirando no pecado, pecado de toda sorte, que traz tristeza, sofrimento e morte. Mas isto não agrada a Deus. Não foi para isso que Deus fez o homem. Ele fez o homem para ser feliz, o homem e a mulher. E nós precisamos aprender cada dia da palavra de Deus. O casamento foi a primeira instituição. A família foi Deus quem fez. Que privilégio! Antes de toda organização, nós somos privilegiados como família. E como família, nós devemos procurar servir a Deus. Por exemplo, o que disse Deus à família, aos pais? Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Esta é a ordem que Deus deu à família. Esta é a responsabilidade nossa diante de Deus. Ensinar aos nossos filhos. Muitas vezes nós iramos com certa atitude dos nossos filhos, gritamos, alguns até xingam, batemos, mas o que nós devemos fazer é aconselhá-los, orientá-los. Não é assim que Deus quer que você faça. Você precisa se corrigir para que agrade a Deus. E se nós assistirmos isso com os nossos filhos, todas as famílias, fizéssemos isso, nós teríamos um povo melhor e muito mais abençoado. A família, meus amados irmãos, é de grande importância, porque ela é responsável por muitas maldades que existem, muito pecado, muita morte, porque deixa de cumprir a vontade de Deus. Um lar cheio de amor transfere para os filhos o mesmo espírito. E onde há amor, meus amados irmãos, tudo vai bem. Quando nós amamos, nós toleramos, nós deixamos responder com dureza a pessoa que nós amamos. Então o amor é recomendado à família. Nada neste mundo, podemos dizer com toda segurança, não é tão importante como a família. A família é importante, nós somos importantes e somos responsáveis. Devemos, meus amados amigos e irmãos, fazer tudo para agradar a Deus e promover o seu reino. Nós desejamos a família ter vários pais, mais bênçãos, que muito mais se convertam assim que Cristo os outros. Que oriente os seus filhos e fale com amor aos membros da família. Que Deus abençoe. Amém. Eu convido a todos a se colocarem de pé, vamos falar com Deus.
para esta oração, quero convidar a minha esposa, a irmã Odilene, que pertence a essa família, por ela que eu passei a fazer parte a esta família, né? Como disse o pastor Adiel, foi a irmã Ganinha que trouxe ele para esta família, e foi então a irmã Odilene que me trouxe para esta família. E eu quero convidar a irmã Odilene, a minha esposa, ela vai estar agora falando com Deus, agradecendo por este momento tão maravilhoso, tão belo que nós estamos presenciando. Desde já, as nossas orações, irmãos, devem ser em que Deus esteja abençoando esta comissão, aquele que teve essa primeira, que é onde iniciou essa ideia de nós fazermos uma conferência familiar. Nós estamos aqui iniciando hoje uma conferência familiar, hoje, amanhã e sábado, sem dúvida. Eu tenho certeza que haverá transformação e salvação e mudanças nessa conferência. Ó Deus querido, nós te louvamos, nós exaltamos o teu nome. Ó Deus, nós queremos expressar a nossa gratidão ao Senhor por estarmos aqui em família. Família reunida, e neste momento, ó Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por este encontro, pelas vidas dos teus servos que se fazem aqui presente. Rogamos ao Senhor que o Senhor esteja abençoando todos que aqui se fazem presente. E neste momento, ó Deus, nós queremos te suplicar por cada família aqui. Se existe, ó Deus, alguém que não conhece o Senhor, que vidas possam estar, ó Deus, sendo transformadas pelo Teu Santo Espírito aqui nesta noite. Amém. E que cada um aqui, ó Deus, possa estar reconhecendo, ó Deus, que nós estamos aqui de passagem. Muitos por aqui já passaram, como os nossos avós, os nossos pais. E que nós sabemos, possamos estar refletindo, ó Deus, que também nós estamos aqui de passagem e nós precisamos estarmos a cada dia mais nos aproximando do Senhor, buscando a Tua face, ó Deus, sendo, ó Deus, aprovado em tudo que formos fazer pelo Senhor, porque nós sabemos, ó Deus, que a nossa morada eterna é estarmos na Tua presença, e que neste mundo tudo é passageiro, e que vidas, ó Deus, possam estar aqui nesta noite reconhecendo que nós somos dependentes do Senhor. Esteja, ó Deus, abençoando todos os nossos familiares. O Senhor sabe, o Senhor conhece quantos ainda que não te conhecem, quantos ainda que caminham neste mundo e não tomaram uma decisão ao teu lado de ser chamado filho querido do Senhor. Ó Deus, esteja despertando esses corações. A minha família, ó Deus, quantos meus irmãos que ainda não se renderam aos teus pés. Que o Senhor tenha misericórdia destas vidas e que eles possam, ó Deus, terem a oportunidade de se renderem aos teus pés. Ó Deus querido, nós queremos mais e mais do Senhor. Convém que o Senhor cresça nas nossas vidas e que a nossa vontade a cada dia mais não venha a prevalecer, mas que a Tua vontade prevaleça em nossas vidas, nas nossas famílias. Nós entregamos todos em Tuas mãos e suplicamos que o Senhor continue presidindo todo o trabalho deste final de semana e que a Tua paz seja no meio do Teu povo, que este povo possa estar, ó Deus, não só neste período, mas em todo o percurso que vivemos aqui neste mundo. Vivermos para a adoração do Teu nome. Amém. Nós te louvamos e exaltamos o Teu santo nome. Glorificado seja o Senhor através do nosso viver. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Tenha vontade de sentar, irmãos. A palavra está
realizando, que Deus esteja abençoando toda na direção de todo o trabalho, em nome de Jesus. Nós queremos avisar que amanhã de manhã nós vamos ter culto. Agora o nosso pastor Henrique, né? Cadê Henrique? Vi que ele chegou, mas só de longe. O pastor Henrique vai estar pregando amanhã pela manhã, o pastor Zorobabel à noite, que o tio Adiel e o tia Ganinha vão ter que retornar, não é isso? Só vão poder estar aqui conosco hoje. Então o pastor Henrique vai pregar amanhã pela manhã e o pastor Zorobabel à noite. E nós queremos pedir a todos que façam um enorme esforço, por causa do frio, né? E eu acho que quase ninguém vai ficar aqui em Guaracaia para dormir. Mas quem for para Vila Nova ou ali para Paraíso, que retornem amanhã bem cedo. Tem 3 cozinheiras, né, Wanda, que foram contratadas para que ninguém da família ficasse envolvido na cozinha. Então elas vão estar aqui cedo, preparar um gostoso café da manhã, com banana, batata doce, empim, né? Muita coisa boa. Então vocês têm que vir cedo. E logo após o café da manhã nós vamos estar aqui então em culto ao Senhor. 9 horas, Wanda. O culto vai começar então 9 horas. Então tem que chegar aqui cedo, porque o café da manhã está o horário aí no programa, para a gente tomar o café. Nós vamos tentar formar um coral da família. E nós vamos começar a ensaiar amanhã após o culto. É um hino, eu consegui a partitura, né, Gabriel? De um hino que os nossos pais e avós cantavam em um coral. Quem que era o regente, mãe? Pastor Cássio Pessani foi citado aqui por tia Ganinha, que era o regente do coro. Nós conseguimos e nós vamos tentar ensaiar esta música. Talvez alguém aqui já tenha até cantado nesse coro. Nós vamos tentar ensaiar amanhã durante o dia, amanhã à noite, para sábado então a gente cantar. Vai ter também um grupo, né, Márcia, das meninas, as meninas Márcia, Wanda, Aldileia, Jane, Thelma. Cadê Thelma? Thelma e outras, né, que cantavam um cântico, e elas vão ensaiar também, elas vão estar cantando. A irmã Doralice vai estar cantando, Elielze, Elza, papai, não estou vendo papai, está lá fora, que faziam trios e duetos, também vão estar ensaiando. Eu trouxe algumas letras destas músicas mais antigas, e elas vão estar ensaiando, relembrando, vão estar cantando. Com certeza, irmãos, vai ser um momento muito gostoso para a gente estar junto, para a gente estar lembrando desse tempo dos nossos pais, tios, avós. Então, ninguém pode deixar de vir amanhã cedo, mas venham já para passar o dia aqui. Tem banheiro aqui, né, Wanda? Dá para tomar banho e ficar já para a noite. Traz sua bagagem e a gente só vai a Vila Nova ou a Paraíso, as redondezas, para dormir. Infelizmente, não pôde haver um alojamento total de todo mundo aqui. Mas estão todo mundo cedinho aqui para a gente passar todo dia. Alguma outra informação? Tá, Wanda está lembrando que a gente tem um cardápio variado para almoço. Se você não gosta de costela com aipim, você pode comer galinha com macarrão, por exemplo. Galinha da terra, tá, gente? Carne seca com abóbora. Ou, né? Então, você vai poder aí escolher. Tá aí no cardápio, que é self-service, né? Então, nós vamos orar, ensinando, pedir a Gelsa para vir orar. Eu não sei assim, a primeira pessoa mesmo que pensou no encontro, mas assim que eu tomei conhecimento há muito tempo, quem comentou conosco isso foi Gelsa. Lembro também há muito tempo que Dalma, um dia lá em Vila Nova, comentou com isso. Gabriel, acho que estava mamando ainda. Esther de Chamocinha, e Dalma lembrou aqui também, né? Mas Chamocinha faleceu tem 15 dias, né? Esther, inclusive, falou que gostaria muito de vir, que ia fazer um esforço para vir. O Alfredo Alfredo, ele falou que vem um dia com Esther. Ah, então, que maravilha. O Alfredo e Esther, eles vão tentar vir, né? Ligou para cá, perguntando qual horário que vai ser, para eles vão fazer a homenagem, né? Para ela saber, para eles virem. Ah, então tá. Saber depois direitinho do Paulinho, né? Para Esther, então, quer vir, está confirmado. Foi uma das pessoas também que comentou, né,
Nós louvamos a Deus por isso. Pedir a Jossa então para orar. Depois nós vamos jantar, tá, amados? Vamos orar, irmãos. Pedir a congregação do Senhor. Pé. Bendito Deus, nosso querido Pai, nós te louvamos, ó Deus, por este momento maravilhoso, quando estamos aqui na Tua presença. E agora, Senhor, quando vamos terminar esta reunião, nós te agradecemos e te louvamos por cada vida que veio aqui nesta noite. Que saia daqui com o coração transformado por Ti, Senhor. Agradecendo a Ti por tantas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, Senhor. E que possa meditar na Tua palavra, como o Teu servo falou, sobre a família, ó Deus. Que possamos pregar e viver este Evangelho Santo que foi trazido, Senhor, pelos Teus servos no passado para nós. Que possamos cada dia Te louvar e Te agradecer por tudo que o Senhor fez por nós e há de fazer ainda em nossa família, ó Deus. E agora, Senhor, nós Te pedimos uma bênção muito especial para aqueles que ainda estão afastados de Ti. Que não se esqueçam, Senhor, de Te louvar ainda enquanto é tempo, de Te adorar, de agradecer, Senhor, porque o Senhor é um Deus tão poderoso, tão maravilhoso para nós. Nós não podemos, Senhor, viver sem a Tua presença. E quando nós nos afastamos de Ti, nós sofremos, mas o Senhor é bendito para conosco e nos traz de volta, Senhor, para os Teus braços santos. Nós Te pedimos, ó Deus, por aqueles que estão afastados, aqueles que ainda não Te fizeram encontro real com o Senhor, que possa ter oportunidade nesses dias de fazer isso enquanto é tempo, ó Deus. Nós Te louvamos porque o Senhor é um Deus tão bom para nós. Muito obrigado, Senhor. E agora nós Te pedimos que o Senhor vai levar cada um dos Teus servos para os seus lares, levam todo em paz, Senhor, que Teus santos anjos estejam ao nosso redor para nos proteger de tudo que não vem de Ti, ó Deus. E aqueles também que estão doentes, enfermos, como o Dionante, a Carmelita e outros que não puderam estar aqui, que o Senhor esteja estendendo a Tua mão de misericórdia, de cura e de poder sobre a vida dos Teus servos. Fique conosco mais uma vez, nós Te pedimos em nome santo de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Amados, podem sentar. Só 2 recadinhos, tá? Para a gente terminar. A irmã Miriam, ela está aqui conosco e Deus deu a ela um privilégio muito grande de escrever livro e ela já está escrevendo o 4º livro. E ela pediu para falar na igreja que aqueles que sentiram o desejo de comprar o livro que ela tem, que será tirado todo o lucro do livro, vai ser doado para a igreja, tá, irmã Miriam? Depois também ela vai ter a palavra para ela estar falando. Hoje ela não quer falar, mas outro dia eu sei que ela vai falar desse dom maravilhoso que Deus a deu para escrever. E outra coisa que Paulo me pediu foi que a gente chamasse os pastores que estão aqui, que vêm aqui à frente, tá? Nós temos o pastor Adiel, pastor Zorobabel, pastor Henrique, e eu não sei se tem mais alguém. Acho que não, né? Tá. E a gente também não pode deixar de expressar a nossa alegria e gratidão ao Senhor pela vida de tia Elisa. Não é, tia Elisa? Tá feliz? Tá feliz, tia Elisa? Que coisa maravilhosa. Ela disse: estou muito. Amados, a gente se emociona, não é? Quantos que não vieram? Tia Elisa fez uma viagem do Rio para cá hoje e eu ainda reclamei com o papai e mamãe. Fiz vergonhas. Tia Elisa veio do Rio para cá, ainda está indo e vocês dois não vão. E a gente louva a Deus pela vida de tia Elisa, porque Ele está dando essa oportunidade mais e mais a ela. Ela esteve conosco no mês de abril e a gente também esteve com a gente aqui no mês passado
e Deus deu a condição dela voltar novamente. Amém. Então estamos aqui com os 3 pastores da família, que temos muito mais, né? Louvado seja Deus por isso. E a gente louva o Senhor pela vida de vocês, não é? Pastor Zorobabel, pastor Adiel foi assim, como se diz, entrando assim na família, né? Agregados, como diz. Henrique, né, Deus levantou da família. E a gente louva a Deus pela vida de vocês. E por aqueles que vão estar conosco nos outros dias também, tá? Que Deus abençoe, tá bom? E a tia Dani ainda quer falar, dar mais uma palavra. E fique tranquilo, depois nós temos uma gostosa sopa, né? Tá quentinho. Temos também cachorro quente, tem opção, um ou outro, ou então os 2, se você quiser, tá? Já estamos terminando. A noite fria tá esperando um cachorro quente e uma canjica, né? Tá bom? Agora, a minha palavra agora, eu não vou falar como falei antes, não, eu sou faladeira aqui. Mas, no meu coração, eu estou muito orgulhosa diante de Deus, pelos talentos que as famílias reunidas, Deus tem dado talentos a essas pessoas aqui. Uns na música, outros nos instrumentos, outros pregando. E como Deus tem feito maravilhas a essa família. No tempo de vocês, não tinha nada disso, né? O tempo era só o gogó, né? Era igualmente o tempo do Evangelho, quando foi que começou, vinha gente não de carro, de Kombi, de van, dessas coisas assim, vinha a cavalo, lá de São Fidélis para pregar aqui. Mas nós damos graças a Deus que o meio de comunicação hoje está muito fácil. O meio de comunicação, as distâncias estão encurtando. E tudo isso é motivo para nós agradecermos a Deus. E principalmente agradecermos a Deus em família. Porque se nós fôssemos falar aqui das bênçãos que Deus tem derramado, dos talentos que Deus tem proporcionado, uns ensinando, outros pregando, outros cantando, outros instrumentistas tocando. Então isso tudo são bênçãos. Conta as bênçãos. Quantas dificuldades, quantos apertos, quantos esforços, mas quanta recompensa, quanta alegria. E a palavra de Deus diz, Josué lá em, acho que 5, 3 ou 3, 5, me lembro, e diz, esforçai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Esforçai-vos, famílias, porque amanhã o Senhor fará maiores maravilhas no meio de vós. E que Deus abençoe a toda a família aqui representada, aqueles agregados ou não, mas que seja uma família só em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, somos vitoriosos. E nós vamos justificar aqui a nossa regresso a Araruama, orem por nós. Por quê? Porque o doutor falou assim, só aposentado, não tem mais criança. Mas acontece que meu filho, que não pode estar aqui, mas cedeu o carro, o motorista para vir para a gente, ele está para Belém, no Pará, com toda a sua família. Toda não, o filho não. O filho está para Goiânia, foi fazer ser testemunha de um casamento de um empregado deles lá em Goiânia. Então, quando ele saiu, deixou os 2 filhinhos, deixou testemunho de casamento e disse, vó, eu vou ser testemunha lá em Goiânia. Mas a empregada fica, as crianças ficam empregadas. Mas a senhora fica por aí. Se tiver qualquer coisa com as crianças, a senhora age aí no que puder. Então, apesar de nossa idade, mas nós estamos agindo e fazendo alguma coisa. Amém. Nós desejamos mesmo que vocês ficassem. Nosso coração está... Mas eu estou orgulhosa de ver vocês aqui. Amém. Nosso coração está dorido, porque nós temos que sair. Nós temos que sair, né? Nós temos que partir. E como diz aí no popular, mas é triste a dor do parto.
Tia Ganinha tinha que ficar para contar mais histórias, né? Nós vamos ter outras histórias até no sábado. E nós queremos dar um outro aviso. Ali onde vai ser a praça de alimentação, já tem o quadro de fotos das famílias, mas tem alguns álbuns ainda que estão incompletos. Então eu queria que vocês procurassem Paulinho e Gabriel, né, para dar as informações, fotos, por favor, para que fique toda a família completa. A gente já foi ali olhar e está faltando. Então, de repente, se você tem até de um primo, de um tio, de alguém, você pode ajudar o Paulinho e o Gabriel com esse trabalho, tá bom? ¡Grite fuerte! ¡Grite fuerte! Vamos a cantar juntos. Este coro es muy sencillo. Me va a ayudar usted a cantarlo. Al que está sentado en el trono y al Cordero